Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí dando continuidade à primeira lei de Mendel. Hoje eu vim até de vermelho, até trouxe minha xícara, porque hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o sistema ABO, o sistema sanguíneo. E hoje a gente vai entender quem pode doar para quem, qual é o tipo sanguíneo A, o tipo AB, o tipo O. A gente vai saber tudo isso, levando em consideração também o fator RH positivo e o fator RH negativo. A gente também vai aprender o sistema RH. A gente vai introduzir um pouquinho também sobre o sistema MN, que também é um tipo de classificação do sistema sanguíneo. E também a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a tipagem sanguínea, beleza? Isso tudo na primeira lei de Mendel. E aí, pessoal, o que que acontece? O sistema sanguíneo, para iniciarmos, a gente precisa ter em mente como que funciona o sistema ABO, quem doa para quem. E aí a gente tem essa imagem que a gente tem que levar para a vida toda. Se eu sou o tipo A, eu posso doar para mim mesmo ou eu posso doar para a B, beleza? Se eu sou do tipo B, eu posso doar para mim e também posso doar para a B. Cara, por que que isso acontece? Se eu sou do tipo A e posso doar para a B, significa que na membrana do sangue, né, na membrana da hemácia, vai ter essas glicoproteínas de reconhecimento. E o AB, ele vai ter a glicoproteína A que vai reconhecer, por isso que é AB. Então o A, ele pode doar tanto para ele mesmo, como ele pode doar para AB. A mesma coisa acontece no sistema aqui B, né, no tipo sanguíneo B. O B, ele vai doar para AB e ele vai doar também para ele mesmo. Cara, por quê? Porque o sangue AB, ele vai ter a glicoproteína que também é do tipo B. Então vai reconhecer. O tipo O, ele não tem nenhum tipo de glicoproteína. Então ele vai doar tanto para ele mesmo, como ele pode doar para A, para B e para AB. Portanto, a gente diz que o sangue tipo O, ele é um doador universal. Por que que eu estou colocando doador universal entre aspas? Porque a gente ainda não viu o sistema RH. Não necessariamente o tipo O apenas vai ser o doador universal, mas por hora vamos classificar ele como sendo o doador universal. O tipo sanguíneo AB, ele vai receber de todos. Por que que ele vai receber de todos? Porque o O não tem glicoproteína, então ele pode receber de O, porque não tem problema, não vai ter nenhum tipo de reação. Ele vai receber tranquilamente de O. Ele vai receber de A, porque vai ter o reconhecimento, ó, da glicoproteína que tem presente também na sua membrana, assim como o B, que também vai ter presente na sua membrana essa glicoproteína. Então a gente pode dizer que o sangue AB, ele é o receptor universal. Da mesma forma, entre aspas, por enquanto, mas vamos adotar ele como sendo o receptor universal, AB, e o tipo O, o doador universal. E aí, pessoal, no tipo de alelo, a gente tem que ter em mente isso aqui, ó. Para mim ter um sangue do tipo A, ele tem que ser isão A. Para mim ter um sangue do tipo B, ele tem que ser isão B. E esses dois alelos, eles são iguais. O isão A e o isão B, eles vão ser a mesma coisa em termos de dominância. Agora, o isão A e o isão B, ele é dominante em relação ao isinho. E quem vai ser isinho no caso? Quem é do tipo O. Quem vai ser isão A? Quem é do tipo A. E quem vai ser isão B? Quem é do tipo B. E enquanto ao AB, ele vai ser isão A, isão B. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem que determinar aqui quem é o genótipo e quem é o fenótipo. A gente já viu na primeira lei de Mendel o que, que é um genótipo e o que, que é o fenótipo. A gente já tem esses termos conceituados. No caso do sistema sanguíneo, no sistema BO, quem que seria o fenótipo? O fenótipo seria os tipos sanguíneos. Então eu vou ter o fenótipo, o tipo A, eu vou ter o tipo B, eu vou ter o tipo AB e também eu vou ter o tipo O. Beleza? Esses são os fenótipos possíveis, né? Sangue A, sangue B, AB e tipo O. Cara, quem que é
o genótipo. O genótipo, vocês lembram que são as letrinhas, ou seja, vão ser as combinações nesse caso. O que vocês percebem aqui no tipo de sistema ABO, pessoal? A gente está lidando com exemplo de alelos múltiplos, certo? A mesma coisa, aqui são alelos múltiplos. E aí acontece o seguinte, para mim ter um sangue do tipo A, vocês concordam comigo que tem que ser Izão A ou Izão A, Izinho? Porque para ser do tipo A tem que ser Izão A. Se o pai e a mãe for o mesmo, ele vai ser Izão A, Izão A. Mas pode acontecer também de ser Izão A, Izinho. Caio, mas eu tenho um izinho recessivo. Mas lembra que a dominância do izão A, ela sobrepõe o izinho? O izão A é dominante em relação ao izinho. Ou seja, vai manifestar a característica do tipo A. O fenótipo seria o tipo A. O genótipo de B vai ser a mesma coisa. Izão B, ou izão B, izinho. Expressa o izinho, mas o izão B é dominante em relação ao izinho. Portanto, o tipo sanguíneo seria do tipo B. E no caso do AB? O AB ele só pode ser izão A, izão B. Ué, Caio, só essas duas possibilidades? Por quê? Porque se for izão B, izinho, ele já não vai ser mais do tipo AB. Ele já vai ser do tipo B. Se for izão A, izinho, já vai ser do tipo A. Ou seja, para mim ter um indivíduo do sangue tipo AB, ele vai expressar o isão A e o isão B. E quem é do tipo O? Vai expressar o izinho, izinho. Ou seja, o O ele é recessivo. Compreendido? Tranquilo? Beleza. Aqui, pessoal, a gente tem que entender mais dois conceitos. O que é o aglutinogênio e o que é a aglutinina. Se a gente levar em considerações em termos puramente da imunologia, termos imunológicos, o aglutinogênio é a mesma coisa que os antígenos, enquanto que a aglutinina são os anticorpos. Ou seja, a mesma coisa do sistema de reconhecimento do corpo, né? O sistema imunológico. Eu vou ter o antígeno e vou ter os anticorpos. No caso aqui, para mim ter um tipo sanguíneo A, quem vai ser o antígeno de A? Exatamente, ó. Eu vou ter que ter, para ter o sangue A, eu tenho que ter antígenos do tipo A. E o que são os antígenos? São essas moléculas, essas glicoproteínas de reconhecimento, onde vai se ligar, vai ter o reconhecimento. Então, o tipo A vai ter esse tipo aqui que eu representei. Quem é do tipo B vai ter esse tipo de antígeno, o antígeno do tipo B, que é o mesmo que está aqui. Ora, para me ter o AB, então, eu tenho que ter os dois, correto? Eu tenho que ter tanto o antígeno A, tanto o antígeno B, que são as moléculas de reconhecimento. E quem é do tipo O? Será que vai ter algum antígeno? Ora, ele não vai apresentar nenhum antígeno A e nenhum antígeno B, uma vez que a sua membrana ela não tem essas glicoproteínas, certo? E aí, pessoal, quem seriam então os anticorpos para poder ter o reconhecimento e falar, opa, isso aqui é um corpo estranho, isso aqui não é um corpo estranho. No caso de a minha aglutinina ou os meus anticorpos, eles têm que ser anti-B. Caio, não entendi. Por que anti-B? Porque lembra que na membrana da hemácia tem essas glicoproteínas que vão se ligar como mecanismo de chave e fechadura? É a mesma coisa aqui. Ela vai ter o anti-B justamente para capturar quem é um antígeno B. Por quê? Ele é diferente de A. Então é como se fosse uma molécula estranha. Ou seja, os anticorpos, eles vão capturar. Então aqui vai ter um encaixe. E essa molécula não vai permitir que se ligue a essa. No caso de B, eu vou ter o anti-A, certo? A mesma coisa. Aqui não está representado com a mesma figurinha, mas vamos imaginar aqui que isso aqui é curvado para poder acoplar essa forma de bolinha. Ou seja, quem é do tipo B tem os anticorpos, né? O aglutinina anti-A. Beleza? E quem é do tipo B, Caio? Vai ter quais?
não vai ter nenhum anticorpo, nem anti-A e nem anti-B. Porque eles vão ter as duas, olha. Eles vão ter os dois reconhecimentos. Então ele não vai ter nenhum anticorpo anti-A nem anti-B. Tranquilo? E o tipo O? O tipo O vai ter os dois tipos de anticorpos, porque ele não tem nenhuma membrana de reconhecimento. Então, eles vão ter os anticorpos anti-A e anti-B. E é justamente por isso que o O ele é o doador universal, entre aspas, que a gente ainda vai entrar no sistema RH, e o AB ele é o receptor universal. Ora, ele não tem nenhum anticorpo, então ele vai aceitar todo mundo, ninguém vai ser estranho para ele. Tudo bem? E o grupo sanguíneo do tipo O, ele vai ter os dois anticorpos. Então, ele vai reconhecer tanto o B quanto o A e quanto o AB. Ele vai poder doar para todos. Essa é a relação. E aí, pessoal, a gente tem essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela ajuda a gente a entender quem que doa para quem e quem recebe de quem. Lembra que a gente ainda vai ver o fator RH? O fator RH, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Isso é o fator RH. A gente viu que tem 4 tipos de sangue: o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Só que aí, com o fator RH, eu posso ter ele tanto positivo quanto negativo. É o que está expresso aqui nessa imagem. Então, o A pode ser positivo ou negativo, o B positivo ou negativo, o AB a mesma coisa e o O também, tanto positivo quanto negativo. Mas, cara, quem é que pode doar para quem? Essa tabelinha, ela mostra de quem recebe e quem doa. No caso do A positivo, ele vai receber tanto de A positivo ou negativo e de O positivo ou negativo. Mas ele vai doar apenas para A positivo e AB positivo. Caio, preciso me preocupar com todas essas relações? Essa é uma tabela de consulta. O que a gente tem que entender aqui é que realmente tem o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o AB e o tipo O. E que esses podem ser tanto RH negativo quanto RH positivo. Ao longo dessa aula, a gente vai entender por que, por exemplo, o B negativo ele só pode receber de B negativo e de O negativo. Mas ele pode doar para B positivo, B negativo, AB positivo e negativo. A gente vai entender tudo isso quando a gente chegar em sistema RH. Por enquanto, fixem essa tabela, anotem no caderno, guardem ela, tira uma foto, um print. Eu sei que vocês têm aquelas canetinhas coloridas, vão anotando tudo certinho, que a gente vai entender a relação de cada uma delas, tá bom? E aí, entendendo quem doa para quem, a gente já tem a capacidade de resolver essa questão. Essa questão eu peguei da UFRSG, né? Da URFIX, né? Que todo mundo fala. É a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi publicada em 2017. E aí, a gente já está reconhecendo, né, como que a gente faz esses tipos de exercício, a gente viu, a gente lê, interpreta, vai anotando e vai desmistificando a questão para poder ficar mais fácil. E aí a questão fala o seguinte, pessoal: um casal tem dois filhos em relação ao sistema sanguíneo ABO, certo? Beleza. Um dos filhos é doador universal e o outro receptor universal. Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. Calma. É o momento de calma. É o momento de respirar e vamos interpretar a questão. Lembra que a parte não é nem mais complicada, os conceitos biológicos, é mais interpretação e que a matemática que ela vai acabar sendo a solução para o nosso caso. Então vamos organizar essa questão por partes, beleza? Um casal tem dois filhos. Opa, eu já coloquei aqui. Eu tenho um homem e tenho uma mulher. Ele tem dois filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, tranquilo. Um dos filhos ele é o doador universal. Se um dos filhos é doador universal, a gente acabou de ver quem é o doador universal. Significa que um deles vai ser do tipo O. Tranquilo? Tanto o menino quanto a menina. A gente não sabe ainda, é um dos filhos. Vamos identificar que o filho aqui ele é do tipo O, porque ele é o doador universal.
E o outro, ele é o receptor universal. Então a menina, ela só pode ser o quê? Quem recebe de todo mundo? O AB. E aí depois a gente vai entender realmente, será que o AB é o receptor universal? A princípio a questão, ela só fala de sistema sanguíneo ABO. Ela não está falando aqui de fator RH. E aí vocês vão ver que na verdade o AB, ele não é assim o receptor universal, ele tem que ser AB positivo. E a gente vai entender por que lá no sistema RH. E o O, para ser realmente o doador universal, ele tem que ser O negativo. Mas a gente vai entender isso depois. Um dos filhos, por enquanto essa questão não pede isso. Tranquilo. E aí, vamos continuar. Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. A primeira diz o seguinte: um deles pode ser do grupo AB e o outro do grupo B, do grupo O. E aí a gente tem que fazer o cruzamento. Tá. Será que esses pais, sendo um do grupo AB e o outro do grupo O, vai ter essa chance de ter esses filhos? Vamos ver? A gente precisa fazer a relação. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: para mim ser AB, eu tenho que ser do tipo quê? Isão, Bzão, Isão B, Isão A. Tranquilo? Para ser AB, eu só tenho aqueles dois gemótipos. Vocês lembram da tabelinha? Se não lembra, é bom voltar aí o vídeo, os slides, para poder ver. Mas para mim ser AB, eu tenho que ser o Isão A, Isão B. A mesma coisa aqui. E para ser do tipo O, eu preciso ser o quê? Izinho, Izinho, porque o O é recessivo. Então esses aqui são os filhos. Mas ele pede o seguinte, ele quer saber a relação do fenótipo dos pais. E aí ele dá essa possibilidade, se o pai for AB ou a mãe AB, e ou o pai é O ou a mãe O, será que vai dar essa possibilidade? A gente precisa fazer. E aí vamos lá? Isão A, Isão B, eu estou considerando aqui a mãe como AB, e agora eu vou considerar o pai como O. Tanto faz, pessoal. Eu estou colocando dessa forma. Então o O só pode ser Izinho, Izinho, porque para ser do tipo sanguíneo O, tem que ser Izinho, Izinho. E aí a gente vai fazer essa relação. Izinho com I, Azão, Izão A, aliás, vai dar o quê? Izão A, Izinho. Izão B, Izinho. Izão A, Izinho. Izão B, Izinho. Tem a possibilidade de dar isso ou isso? Não tem, pessoal. Então essa primeira afirmativa, ela tá errada. Cairo, não entendi. Vocês lembram que para ser o tipo sanguíneo A tem que ter isão A, e para ter o tipo sanguíneo B tem que ter isão B, e para ter o tipo sanguíneo O tem que ter izinho? Tranquilo. Só que para ser do tipo A tem que ser izinho, izinho. Para mim ser do tipo A, eu tenho que ser isão A, Isão A, pode ser os dois, né? Tanto o pai ou a mãe pode ter Isão A, ou pode ser Isão A e Izinho. A gente viu isso lá naquela tabelinha. Se não estão entendendo, pode voltar lá no vídeo. Para mim ser do tipo B, só pode ter duas possibilidades. Ou é Isão B, ou é Isão B e Izinho, sendo que o B ele domina sobre o Izinho. E para ser do tipo O, tem que ser Izinho. Só que os pais aqui não gerou nenhum filho Izinho, Izinho e nem gerou um filho Izão, Izão A, Izão B. Então, ó, o que que esse indivíduo aqui? Ele vai ser o grupo sanguíneo qual? O tipo A. Aqui vai ser do tipo B, aqui vai ser do tipo A e aqui vai ser do tipo B. Nenhum deles nasceu com o tipo AB e nem do tipo O. Então essa questão, essa afirmativa, ela não está correta, tá bom? Então a gente já pode eliminar aqui, ó, a letra A e a letra E, porque não vai aparecer essa afirmativa como correta. Tranquilo? Gente, se vocês não entenderam o vídeo, essa videoaula, vocês podem voltar um pouquinho mais atrás que a gente vai falar da relação, tá bom? E aí a segunda questão pede o seguinte: um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B. Será que pode ser? A gente já tem aqui a montagem da primeira parte da questão, né? A gente já viu que um deles vão ser A, B, os filhos que vão nascer, e aqui vai ser O. Essa questão, na verdade, ela troca, ela muda. Geralmente bota os pais e quer saber se os filhos, o tipo sanguíneo dos filhos. Aqui não. Essa questão ela já deu o tipo sanguíneo dos filhos. Ela quer saber o tipo sanguíneo dos pais.
E aí, pessoal, será que um deles pode ser do grupo A e o outro pode ser do grupo B? Será que sim? Vamos começar com essa questão do contrário, então. Vamos pensar na mesma lógica da questão. Para mim ter um izinho, que é do tipo sanguíneo O, eu tenho que ter aqui no final um indivíduo recessivo. Lembrando lá das considerações da lei de Mendel. Aqui no final eu tenho que ter um indivíduo izinho. Beleza? Eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Desses quatro, um tem que ser izinho, e o outro, eu posso colocar aqui ou aqui, o outro tem que ser isão A e isão B. Cara, por que izinho? Porque é do tipo O, e isão A e isão B, para ser um tipo sanguíneo AB. E aí ele dá que os pais pode ser do grupo A e o outro do grupo B. E aí vamos fazer. Para mim dar izinho aqui, eu tenho que ter um izinho aqui. Vocês concordam comigo? E vou ter que ter um izinho aqui também. Tranquilo. E aí a gente pode determinar tanto a mãe como o pai do tipo A ou do tipo B. Tanto faz, a questão não fala. Ela só fala um deles. Então vamos atribuir aqui que a mãe ela vai ser do tipo B. Isso tá certo, pessoal? Tá certo, porque para me ser do grupo do tipo B, eu posso ter isão B, izinho, ou isão B, isão B. Só que aqui eu tenho que nascer um izinho, então aqui tem que ter um izinho. E o pai, ele vai ser do tipo A, isão A, izinho. Tem como isso acontecer? Tem como. A gente aqui já fez o cruzamento, ó. Isão A, isão B, isão A, isão B. Isão A, izinho, isão A, izinho. Isão B, izinho, isão B, izinho. Beleza. E aí, o que vocês acham? Um deles pode ser do grupo A e o outro pode ser do grupo B? Ó, pode. Pode ser sim. Olha aqui. Eu tenho um do grupo I, né? Izinho, que é do grupo O. E vou ter o isão A, isão B, do grupo B. AB, aliás. Então, eu vou ter um indivíduo que é essa menina aqui no caso, que a gente representou, e um menino, que vai ter o tipo O. Ou seja, essa afirmativa está correta. Então, a afirmativa 2 está correta. Beleza? Tranquilo? Massa. E a afirmativa 3? Os dois podem ser do grupo AB? Será que isso pode acontecer? Pessoal, para mim ser um tipo sanguíneo AB, eu tenho que ter pelo menos, olha aqui o que eu tenho que ter para mim ser AB. Isão A, isão B. Se os dois são isão B, isão A, isão B, eu não preciso nem fazer isso aqui. Vocês concordam comigo? Por que, cara, eu não preciso fazer? Porque o filho, ele é do tipo O. E para ser do tipo O, tem que ser izinho, izinho. Se eu tenho os dois pais são do grupo AB, eles vão ser isão A, isão B, isão A, isão B. Não, em momento algum, não vai ter um izinho. Vai ter sempre o dominante, que é o isão A ou o isão B. Isão A, isão B, isão A, isão B, do pai e da mãe. Se a gente colocar aqui isão A, isão B, isão A, isão B, não vai dar nenhum indivíduo izinho, izinho. Então já posso eliminar essa questão, essa afirmativa. Ou seja, a gente já tinha eliminado A1, A2, e a gente já vê que A3 não dá certo. Então a gente já elimina apenas 3. E também a gente já pode eliminar a D, que fala que A2 e A3 está correto. Ou seja, o pai é do tipo A e a mãe é do tipo B, que é justamente aquela afirmativa da 2. Olha aqui, um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B. E eles vão ter os filhos do grupo O e AB, que foi no enunciado em cima. Então a questão correta aqui seria apenas a 2. Beleza? A letra B. Tranquilo? Qualquer coisa, volta na questão, leia com atenção, volta na aula, enfim. Só que aí, pessoal, na biologia, tudo na biologia tem exceção. A gente sempre vai ouvir essa palavrinha. Tudo na biologia tem exceção. E aí, pessoal, é o seguinte, a gente tem o efeito Bombaim, ou também conhecido como falso O. Cara, o que é isso? Vocês concordam comigo que dois indivíduos O não tem como gerar um indivíduo A?
por conta daquela tabela que a gente já viu e tudo mais. Porque para ser do grupo O é izinho, izinho. Então, se quer izinho, 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 não tem como nascer um do grupo A, que é isão A, tem que ter pelo menos um dominante. Isão A, ou isão A, izinho. Isso daqui tem como acontecer na biologia? Não tem como acontecer. O grupo A, AB, do mesmo jeito. Eu não tenho como ter um indivíduo O, por exemplo. Por quê? Porque para mim ter um indivíduo do grupo O, ele tem que ser izinho, izinho. E o grupo AB, ele vai ser isão A, isão B. Em momento algum, vai ter um izinho. Só que o efeito Bombaim, isso aqui é possível. Tem como duas pessoas de grupo sanguíneo O ter um filho A, e assim como duas pessoas do grupo sanguíneo AB ter um filho O. Caio, como assim? Me explica. Isso acontece em apenas 1% da população. E por que tem esse nome efeito Bombaim? É um fenômeno raro, por isso que acontece em 1% da população, e ele foi descoberto na cidade indiana de Bombaim, por isso o nome, efeito Bombaim. Então, acontece apenas em 1% da população, em que as técnicas tradicionais para a determinação de grupos sanguíneos, como por exemplo, a gente já viu quem é do tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, a gente já sabe quem doa para quem e quem recebe. Só que o efeito Bombaim ele foge um pouco disso. Olha só, fugindo da determinação desses grupos sanguíneos, os identificam como se fosse o sangue O, que seria o falso O, mesmo sendo homozigotos ou heterozigotos do tipo A e B. Olha aqui é a mesma coisa do que ele está falando. Tranquilo, tem como isso acontecer. Cara, como assim? Eu não estou entendendo. Para a gente entender o efeito Bombaim, a gente precisa entender a dinâmica dessas moléculas. Aqui na hemácia, a gente sabe que tem aquelas glicoproteínas. Dentre essas glicoproteínas, a gente vai ter alguns açúcares, que o classifica aqui em diferentes cores. Então, a cor verde está representando a L-fucose, a cor azul, aqui em todas as moléculas de baixo, está representando a N-acetilgalactosamina, a cor vermelha está representando a D-galactose, e a cor amarela está representando a N-acetilglucosamina. Lembrando que são açúcares. Beleza. Nas hemácias, eu vou ter sempre uma molécula precursora. Assim como nos hormônios, tem um hormônio precursor. Aqui no caso das hemácias, tem também um precursor. E aí, beleza. Só que aqui, pessoal, a gente tem que levar em consideração essa molécula aqui, ó, o anti-H, que vai ser essa hemácia que vai apresentar tudo isso. Qual que é a diferença da anti-H para o precursor? A diferença, pessoal, é que aqui na anti-H, vou até destacar ela aqui para a gente estudar ela primeiro, é que ela vai ter essa molécula, ou seja, esse tipo de açúcar, a L-fucose. Para mim ter a L-fucose, ela tem que ser convertida, né? Ela tem que ser transformada, que no caso aqui é pela enzima alfa L fucosiltransferase. Ela tem que ser expressa. Então a enzima alfa L fucosiltransferase, ela vai catalisar a L-fucose. Tranquilo? Eu sei que essa parte é um pouco mais complexa por causa dos nomes, até dá uma confundida realmente. Mas vamos tentar entender aqui por que aqui tem um anti-A e aqui tem um anti-B. Para mim poder ter um tipo sanguíneo anti-B e anti-A, para mim poder expressar esses aglutinogênios, o que acontece? Acontece que a partir da anti-H, ela pode expressar, ou seja, catalisar a galactosiltransferase. Por quê? Lembra que a galactosiltransferase é essa molécula aqui, a D-galactose? Então a D-galactose vai ser catalisada pela enzima alfa-galactosiltransferase. Tranquilo? Para mim ter um tipo sanguíneo anti-A, ou seja, o tipo A,
eu tenho que ser catalisado pela enzima qual? Qual enzima? Olha aqui o tipo A, apareceu uma diferente, um azul, pela N-acetilgalactosamina. E para ocorrer isso, ela tem que ser catalisada pela alfa-N-acetilgalactosaminiltransferase. Vai ser a enzima que vai acontecer esse processo. Então ali a gente representou. Cara, se eu tenho um tipo sanguíneo B, eu posso dizer que ele tem isão B? Posso dizer. E se eu tenho um tipo A, eu posso dizer que ele é isão A? Eu também posso dizer. Lembra que os dois vão ser iguais em relação à dominância? Se for IB, isão B, vai ser o tipo B. Se for isão A, vai ser o tipo A. E aí, pessoal, acontece o seguinte. Aqui na anti-H, ela vai expressar apenas a L-fucose, que vai ser por conta da alfa-L-fucosiltransferase. Uma vez catalisada por essa enzima, eu vou apresentar o sistema anti-H, que é justamente essa daqui. Cairo, em relação ao efeito Bombail, o falso-O, o que acontece? Eu tenho duas formas disso acontecer. Vamos lá. A primeira forma é de simplesmente ela não expressar o anti-H. Por quê? Se não expressa o anti-H, ela não vai ter a possibilidade de expressar também essas enzimas aqui que vão gerar o anti-B e o anti-A, ou seja, do tipo B e do tipo A. Então ela vai expressar o quê? Vamos desmistificar isso. O falso O. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui. Eu tenho esse cromossomo. Pode ser qualquer um daqueles 22 pares, né, de cromossomo que a gente tem. 23 com o sexual. Vamos dizer que eu estou aqui no cromossomo 19. Tranquilo? Vocês concordam comigo? Outra coisa antes de iniciar isso aqui, a gente tem que lembrar que o hormônio precursor... Hormônio não, esquece hormônio, ó, já estou vindo no hormônio. A molécula precursora, que vai catalisar a alfa-L-fucosiltransferase, ela vai ser isinho-isinho, ou seja, o tipo O, antes de ser do tipo anti-H. Isso é fundamental para a gente entender agora isso aqui. Então vamos dizer que esse cromossomo aqui, ele vai expressar o seguinte genótipo. Os alelos vão ter Hzão, 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 H. Se ocorre isso, vocês concordam comigo que vai ter o Hzão para poder expressar a anti-H e ele pode se tornar um tipo B e um tipo A, porque pode ser convertida por essas enzimas? Vocês concordam comigo, né? Tranquilo. No entanto, se eu tenho essa molécula aqui, aliás, esse cromossomo, e ele for Hzão, Hzinho, Hzão, Hzinho, eles são o quê? Heterozigotos. Vocês concordam comigo que nesse caso aqui, se vir um do pai e um da mãe, eu posso ter um filho, um indivíduo que vai expressar o Hzinho, Hzinho? Vocês concordam comigo? Porque um Hzinho vem do pai e o outro Hzinho vem da mãe. Se ele é Hzinho, Hzinho, o que significa? Significa que ele não vai ter o anti-H. Ele não vai ter o Hzão. Então ele não vai expressar nem o B e nem o A. E essa é uma das possibilidades de o indivíduo ser um falso O. Tranquilo? Qual que é a outra possibilidade, cara? Antes de entrar nesse conceito aqui, que aqui é tudo que eu falei anteriormente, mas eu fiz questão de colocar porque essa parte é um pouco mais complexa. A outra forma é o seguinte: lembra da tabela anterior? Lembrando aqui do anti-H? Se expressa muito Hzão na membrana da hemácia, significa que não vai ocorrer aquela transformação daquelas duas enzimas, que no caso seria a alfa-N-acetilgalactosiltransferase ou a alfa-galactosiltransferase, para poder gerar o tipo A e o tipo B. E aí, pessoal, aqui a gente tem o mesmo conceito. Então, olha só, os indivíduos Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho, eles sintetizam a enzima alfa-L-fucosiltransferase, que leva à formação de um aglutinogênio H, ou seja, o anti-H. Ou seja, pessoal, aqui eu estou falando a mesma coisa disso aqui, ó.
alfa-L fucosiltransferase. Então, se ele vai ter um Hzão, ele pode expressar o anti-H. Percebe? Tranquilo. Este antígeno, ele é transformado em aglutinogênio A, que é o anti-A, ou aglutinogênio B, que é o anti-B. Como que ele é transformado? Pelas enzimas, né, que são as transferases. A alfa-N-acetilgalactosaminiltransferase e a alfa-galactosiltransferase, respectivamente. Então, para o tipo B e para o tipo A. Tranquilo? Tranquilo. Os indivíduos Hzinho, eles não sintetizam a enzima alfa-L-fucosiltransferase. Por quê? Porque ela é Hzão, então, portanto, não forma aglutinogênio o H, que é o anti-H, ou anti-Hzão. Tranquilo? É por isso que tem o efeito Bombaim, o efeito do falso O. E a outra possibilidade é aquela de expressar muito Hzão na sua membrana, certo? E aí não vai transformar nem em anti-A e nem em anti-B. Beleza. E aqui, pessoal, essa questão eu trouxe justamente para vocês que podem acontecer esse caso na genética, né? Na biologia, aquela parte da exceção. Olha aqui, vocês lembram da parte que a gente estudou de genealogia, né? Que envolve heredograma? É justamente isso aqui. A gente viu que a bolinha é representada pela mulher e o quadrado pelo homem. Então, eu tenho aqui, no caso, a mulher, que é AB, e o homem, que é A. E aí, ó, olha o que acontece. Tem um indivíduo O. E ele tem a cor diferente, significa que ele vai estar afetado com alguma coisa. Nesse caso, com efeito Bombaim. Teoricamente, não tem como isso acontecer. Como é que um indivíduo AB e de sangue AB e um de sangue A vai ter um indivíduo do tipo O? Acontece com o efeito Bombaim. A gente acabou de ver. Cara, como é que eu vou fazer o teste para identificar esse fenótipo, né? Porque o efeito Bombaim é o fenótipo. Ele vai ter o fenótipo expressando como se fosse o sistema sanguíneo O. A gente viu que os fenótipos são os tipos sanguíneos, né? O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Mas e aí, como que acontece? Como que eu identifico o fenótipo? Como que acontece esse teste, né? Para o efeito Bombaim. Aí, pessoal, é o seguinte. Essa parte aqui de leitura é a mesma coisa dessa imagem. Eu vou ter um soro anti-H e vou pingar uma quantidade aqui em uma amostra de sangue. O que que acontece? Se ocorrer a aglutinação, ou seja, se reagir, eu posso dizer que esse indivíduo ele tem o tipo O verdadeiro, porque houve aglutinação. Quando não ocorre aglutinação, acontece o quê? Ele vai ser o tipo O falso, porque ele não vai expressar na sua molécula aquelas características. Então, se aglutinou, vai ser o tipo O verdadeiro, não aglutinou, é o tipo O falso. E aí é o seguinte, o teste para detectar se a pessoa é realmente O ou O falso é feito aplicando-se o anticorpo anti-H em uma gota de sangue. Então, anti-H, uma gota de sangue, beleza. Se houver aglutinação, o indivíduo possui um antígeno H, porque reagiu, significa que tem isso. Ou seja, vai ser verdadeiro. Ou seja, ele vai ter Izinho realmente. Vai ter o genótipo Izinho, que é o que expressa um indivíduo do tipo sanguíneo O. Beleza? Se não ocorrer essa aglutinação, como é esse caso aqui, o indivíduo ele não vai possuir o antígeno H, sendo, portanto, o que a gente chama de falso O. Tranquilo? Beleza. E aqui, pessoal, a gente entra em sistema RH. Cara, você está falando aí que tem o A positivo, o A negativo, o A positivo e o A negativo. Por quê? É justamente por conta do sistema RH positivo e o RH negativo. Por que que o sistema RH tem esse nome? RH veio por conta do experimento que foi feito no macaco Rhesus. Por isso, o RH, que é justamente essa espécie aqui que eu desenhei para vocês.
O que que é complicado que os alunos sempre falam? Ah, é complicado o sistema ABO, não estou entendendo por que que é o positivo ou o negativo. É justamente essa compreensão aqui. Olha só, vocês lembram que tem o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, AB e o tipo O. A gente sabe que o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Só que aí a gente não sabia se é o A positivo, AB positivo ou o O negativo. A gente vai entender isso agora, por conta do fator RH. O fator RH, ele não vai possuir nenhuma glicoproteína na sua membrana, nenhuma molécula estranha. Ele não vai expressar isso. Ou seja, e outra coisa, pessoal, ele pode doar tanto para ele mesmo, como ele pode doar para o RH positivo. Só que o RH positivo, ele não pode doar para o RH negativo, por conta disso aqui, ó, das glicoproteínas, moléculas de reconhecimento na membrana da hemácia. Elas servem para reconhecimento. Então, se não é igual, não vai aceitar. Por isso que o RH positivo, ele só doa para ele mesmo. Como o RH negativo não tem nada, ele vai doar tanto para ele mesmo, como ele vai doar tranquilo para outro. A gente pode compreender isso como se fosse o tipo O. Vocês lembram que o tipo O não tem nenhuma glicoproteína? E ele doa para ele mesmo e doa para todos? Por isso que o O é o doador universal? É justamente por isso. E aí, pessoal, a gente entende o seguinte. Agora a gente entende por que o sangue do tipo O negativo é o verdadeiro doador universal. Porque o O ele já doa para todos. E quem tem um sistema RH negativo, ele vai doar tanto para ele mesmo como para todos. Por isso que o tipo sanguíneo O é o verdadeiro doador universal. E o AB, a mesma coisa. O AB ele recebe de todos. E quem tem AB positivo, ele vai receber também, ó. Você vê que ele recebe tranquilo. Por isso que o tipo AB positivo é o verdadeiro receptor universal. Gente, é importantíssimo que vocês entendam o fator RH positivo e negativo, porque daqui para frente tudo vai ser esquematizado dessa forma. E aí, cara, qual que são os alelos aí nesse caso? Para o fator RH, a gente vai ter o Rzão Rzão ou o Rzão Rzinho. Sendo que o Rzão Rzão é dominante, ou Rzão Rzinho também vai ser dominante aqui no caso, né? Vai ter uma dominância. Mas a gente vai ter essa expressão, tá bom? E aqui vai ser o Rzinho Rzinho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer que o fator RH positivo, ele pode expressar Rzão Rzão ou Rzão Rzinho. Para ser negativo, ele só pode ser Rzinho Rzinho. Ou seja, ele é o recessivo. O O, ele é recessivo no tipo sanguíneo. Se ele tem um fator negativo, ele é recessivo. Ou seja, aquela história, o recessivo do recessivo. E aqui, o Rzão Rzão ou Rzão Rzinho, por conta do fator RH positivo. Tranquilo? Beleza? E aí, pessoal, a gente entra em tipagem sanguínea. Cara, você não falou de anti-D. Eu já tô vendo um anti-D aqui. O que que significa isso? Calma que a gente vai entender. Pessoal, para categorização, isso para todo tipo de laboratório é uma linguagem na tipagem sanguínea que quem tem a cor azul vai ser o anti-A. Então aqui quem tem a cor azul vai ser o anti-A. Quem tem a cor amarela vai ser o anti-B. E esse anti-D, cara? O que que é esse anti-D? A gente acabou de ver. Talvez vocês não tenham lembrado, mas agora vocês vão. Esse anti-D é justamente o fator RH, que pode ser negativo ou pode ser positivo. E ele é representado por essa cor aqui, ó, transparente. Beleza. Como que ocorre isso na prática, cara? Como que eu vou saber disso? Olha só. A gente tem aqui esse seguinte indivíduo. Vamos categorizar isso como um indivíduo. Eu pinguei aqui. Lembra que a cor azul é o quê? Anti-A. A cor amarela é anti-B. E A transparente é anti-D. Beleza. Eu pinguei um anti-A e não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, significa o quê? Que ele não vai ser do tipo A, porque não aglutinou. Então já sei que esse indivíduo não é do tipo A. Eu tenho aqui o anti-B.
Eu pinguei aqui na manchinha de sangue, na gotinha de sangue, e reagiu, aglutinou. Significa que ele vai expressar o tipo sanguíneo B. Pinguei aqui o fator RH e aglutinou. Opa, se aglutinou, ele vai ser positivo. Então, esse indivíduo, ele é o B positivo. Cara, por que ele é o B positivo? A gente vai entrar. A gente já sabe que ele é B. Mas por que ele é B positivo? A gente tem que lembrar sempre disso. Olha aqui. O fator RH negativo, ele pode doar tanto para ele mesmo quanto para o RH positivo. Já o RH positivo, ele só pode doar para ele. Se houve a reação, se aglutinou o fator aqui com o anti-D, que seria o RH, ele só pode ser positivo, certo? Entenderam? Ele vai ser positivo porque aglutinou. Ele vai ter B porque aglutinou, ou seja, ele expressa B e expressa o fator RH positivo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Posso passar? Qualquer coisa, se não entendeu, volta na aula. Tá bom. E aí eu tenho um segundo indivíduo. Professor, o que acontece aqui? Eu pinguei lá o anti-A, que é a cor azul, aglutinou. Eu já sei que esse indivíduo vai ter o tipo sanguíneo a princípio. Pinguei o amarelo, não aconteceu nada. Pinguei o amarelo, não aconteceu nada. Pinguei aqui o fator RH, também não aconteceu nada. Opa, o que significa? Se reagiu, se aglutinou com o A, significa que ele vai ter o sistema sanguíneo do tipo A. Não aglutinou com o anti-B, então não vai expressar. Não aglutinou com o fator RH, então ele vai ser negativo. Cara, por que vai ser negativo? A gente volta àquela mesma imagem. Lembra da importância desse fator? O RH negativo doa para ele mesmo, assim como doa para o RH positivo. Mas o RH positivo, ele só pode doar para ele mesmo. Se não reagiu, significa que o RH negativo, ele doa de boa, pessoal. Olha só, ele não tem nenhuma glicoproteína na sua membrana. Então ele vai doar para ele mesmo e ele vai doar para cá, para o RH positivo. Vocês concordam comigo que essa molécula chegando aqui vai ser recebida de boa? Por isso que doa. Não tem nenhum tipo de reconhecimento. Não vai categorizar o RH negativo como um corpo estranho, ou seja, recebe numa boa. Aqui eu já tenho glicoproteínas de reconhecimento, por isso que ele só pode doar para ele mesmo, ele não pode doar para o RH negativo. Se não aglutinou, ocorreu de boa, recebeu tranquilo. Significa o quê? Que ele é A negativo. E aí, cara, eu tenho esse outro paciente aqui. Vamos dizer que eu pinguei aqui o anti-A, o anti-B e o anti-D, que seria aqui o meu RH. E aí o que aconteceu? Aglutinou, aglutinou, aglutinou. O que significa? Que ele é AB positivo. Por que ele é AB positivo? Lembra da figurinha. RH negativo pode doar para ele mesmo, como pode doar para o RH positivo. Só que o RH positivo, ele só pode doar para ele mesmo. Quando ocorre a aglutinação, significa que é como se fosse uma molécula estranha, um corpo estranho. Está aglutinando. Ou seja, ele é positivo. Tranquilo? Beleza? Eu tenho essa outra tipo de paciente. Pinguei o anti-A, pinguei o anti-B e pinguei aqui o anti-D ou o fator RH. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O que significa? Se não tem anti-A nem anti-B, ele só pode ser do tipo O. Ele não pode ser nem AB e nem A, porque não aglutinou. E aí eu pingo aqui, não acontece nada. Quando aglutina, a gente viu que o fator RH é positivo, mas ele recebeu numa boa, não aglutinou. Significa que ele é O negativo.
A mesma coisa. Eu sempre vou repetir isso aqui, que é para justamente ter em mente o que é o fator RH negativo e o fator RH positivo. O negativo vai doar tanto para ele mesmo quanto para RH positivo. Só que o RH positivo não. Ele vai doar só para ele mesmo. Por que que aqui ele recebeu numa boa? Porque o fator RH negativo, ele não tem nenhuma glicoproteína. Ele pode ser transportado aqui numa boa. Ele pode doar tranquilo pro RH positivo que não vai dar nada. Beleza. Então ele vai ser um O negativo. Além desse sistema, pessoal, a gente tem um sistema MN. Lembrando que a parte de grupo sanguíneo existe aí, na verdade, várias configurações. Atualmente tem mais de 20 tipos para determinar o tipo sanguíneo, mais de 20 combinações, mais de 20 estudos. Os principais são o RH, que a gente já viu, o sistema BO e ainda a gente pode estudar o sistema MN. Por que tem um sistema MN? O sistema MN, eles têm proteínas presentes nas hemácias. E essas proteínas, elas são levadas em conta durante os processos de transfusões sanguíneas. E aí a gente determina geneticamente que é um caso de codominância. Lembra que a gente já estudou codominância? A gente estudou codominância, que é ainda a primeira lei de Mendel. É tanto que ainda a gente está na primeira lei de Mendel. A gente estudou codominância. Se vocês não lembram de codominância, volta na aula anterior, assista, vê o que é um caso de codominância que a gente viu. A gente viu dominância incompleta, a gente viu codominância e a gente viu alelos letais. Não estou lembrando? Retorne à aula. E aí a gente determina assim, o grupo M, ele produz a proteína M. Tranquilo? O grupo N produz a proteína N. E o grupo MN produz as duas proteínas. Ou seja, quem é o fenótipo? É o M, o N, o MN. E o genótipo? Genótipo são as letrinhas. Vai ter LM, LM, LN, LN. Não LN, viu, gente? LN, LN. Olha aí. LM, LN. Tranquilo? E aqui é o processo de doação. M doa para N doa para M doa para M e recebe também, e o N doa para N e recebe também, e o MN doa para N e para M. Tranquilo? Beleza? A gente só vai ver por enquanto isso. O mais importante aqui, pessoal, é vocês entenderem o sistema ABO e o sistema de tipagem sanguínea e levando em consideração o que é RH positivo e o RH negativo. Tranquilo? E aí a gente tem essa questão. Essa questão é da UFRGS, ou UFRGS, né, que todo mundo chama, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela foi publicada no ano de 2017. E ela fala o seguinte: um casal fez um teste para determinar seu tipo sanguíneo. Beleza. Um casal fez um teste para determinar seu tipo sanguíneo. Aqui está o casal. E aí o que acontece? Pedro apresentou aglutinogênios A e aglutininas anti-B e fator RH. Gente, para tudo. Eu tenho aqui o Pedro e ele apresentou o quê? Aglutinogênio A. E aí vocês têm que lembrar da tabelinha. Vocês têm que lembrar da tabelinha lá que a gente passou no início. Se ele tem um aglutinogênio A e aglutininas anti-B, significa que ele tem um tipo sanguíneo A. Por quê? Porque para ser A, eu tenho que ter o aglutinogênio A, que seria essas bolinhas aqui. E as aglutininas anti-B, que é justamente para poder reconhecer. Se ele tem um fator RH, ele vai ser o quê? A positivo. Opa, já tem um primeiro caso montado. E o sangue de Maria mostrou reações de aglutinação com os soros anti-A e anti-RH, como verificado na lâmina. Opa, vamos ver que tipo sanguíneo é o do tipo da Maria? Olha aqui. A questão fala aqui e eu desenhei a mesma coisa. Olha, Maria mostrou reações de aglutinação com os soros anti-A. Opa, eu pinguei o soro anti-A, reagiu, aglutinou. Significa que ela vai ter o tipo A.
O anti-B não aconteceu nada, então ela vai ser do tipo A. E aí, o que acontece? Também reagiu com anti-RH. Olha aqui, que seria o anti-D. Se reagiu, ela é positiva. Então ela também é A positivo. Bacana, eu já tenho o grupo sanguíneo dos dois, tanto do Pedro como da Maria. E a questão vem, considerando os resultados, pode-se concluir que... Aqui eu só voltei, pessoal, essa questão, justamente para vocês entenderem aquela parte, ó. Você lembra que a gente tem, ó, quem tem um antígeno A vai ter aglutinina anti-B. Por isso que na questão fala aqui, ó, que Pedro apresentou aglutinogênio A e aglutininas anti-B. E fator RH sendo positivo aqui, né? Então a mesma coisa, pessoal. Se ele é do tipo A, ele vai ter aglutinogênio A e antiaglutinina B. Se é do tipo B, aglutinogênio B e antiaglutinina A. Se for AB, vai ter os dois aglutinogênios. Vai ter os antígenos A e B, porque vai expressar aqui na membrana da hemácia. Só que ele não vai ter nenhum anticorpo, porque ele já tem as duas. Ele vai reconhecer os dois. E o tipo A vai ter os dois, porque ele não vai ter nenhum reconhecimento. E aí, ele não vai ter, no caso, nenhum antígeno, nem A nem B, mas ele vai ter a aglutinina. Ele vai ter o anticorpo A e B. Essa tabelinha a gente deu no início da aula, é bom voltar sempre e anotar no caderno. Tranquilo. E aí a questão gigante dessa. A questão considera o seguinte, considerando os resultados, pode-se concluir que... Vamos ler a letra A? O casal apresenta o mesmo tipo de sangue para o sistema BO? Opa, apresenta, a gente acabou de ver. Os dois são As positivo, então eles são o mesmo grupo de sangue para o sistema BO. E se forem heterozigotos, terão 50% de probabilidade de originar uma criança do sangue tipo O. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? A gente tem que fazer o cruzamento. Olha aqui, por que eu tenho que fazer o cruzamento? Porque ele quer saber se for heterozigotos, se terá 50% de probabilidade. Cara, a gente viu o que é um indivíduo heterozigoto. Se é heterozigoto, eles vão ser diferentes. Para mim ser do tipo A, eu posso ser isão A, isão A ou isão A, izinho. Se for isão A, eles vão ser homozigotos. Não é o caso da questão. A questão quer saber se eles são heterozigotos. Então, tanto a mãe quanto o pai, eles vão ser isão A, izinho, isão A, izinho. Tranquilo? E aí a questão fala que eles têm 50% de probabilidade. Vamos ver se é 50%? Vamos fazer o cruzamento. Isão A, isão A, isão A, isão A. Isão A, izinho, isão A, izinho, isão A, izinho. Gente, não é 50%. Olha aqui, é apenas 25%. Por que 25% de quê, Caio? Do tipo sanguíneo O. Ou seja, para ter o tipo O, a gente viu que tem que ser izinho, izinho. Então, apenas 25%. Portanto, essa questão está errada, essa afirmativa. 25% seria a probabilidade da criança nascer com sangue do tipo O, e não 50%. A gente já elimina A. A B fala o seguinte, o casal tem pelo menos 25% de probabilidade de ter uma criança de sangue tipo AB. Será que isso acontece? Olha aqui, a gente já sabe que ele é A positivo e a mulher também. Pedro e Maria são A positivos. E a questão quer saber se 25% de probabilidade de ter a criança do tipo sanguíneo AB. Gente, essa questão a gente nem precisa resolver. Por que eu não preciso resolver? Vocês lembram que para ser AB tem que ser isão B, isão B? Aliás, isão A, isão B? Vocês lembram disso? Deixa eu desenhar aqui, que eu não coloquei nada. Eu vou desenhar aqui para vocês. Isão B, isão A. É a única possibilidade de eu ter indivíduo AB. A gente viu isso no sistema sanguíneo. Se ele, a gente já sabe que eles são heterozigotos. A gente não sabe disso? Então, o pai só pode ser isão A, izinho.
Izão A, Izinho. E aí a questão quer saber se tem 25% de chance de ser Izão AB. Dessa possibilidade, Izão A, Izinho, se a gente for fazer o cruzamento, vai dar um indivíduo Izão A, Izão A, Izão B? Não tem como, eles não têm nenhum B. Não tem como ter um indivíduo Izão B. E no caso aqui, Izão A, Izão B, para ter um indivíduo AB. Não tem essa possibilidade, então a gente já descarta. Beleza? Tranquilo? Entender essa questão? Então significa que não tem como, gente. Essa questão também está errada. É impossível isso acontecer. Tá bom? E aí, a gente segue. E a letra C está pedindo o seguinte: em casos de necessidade de uma transfusão sanguínea, Pedro poderá ser receptor de Maria e não doador para ela. Será que isso vai acontecer? A gente tem que lembrar de novo quem doa para quem. Olha aqui, em casos de necessidade de uma transfusão sanguínea, Pedro poderá ser receptor de Maria. Será que Pedro pode receber de Maria? Se Pedro é do tipo A, ele pode receber tanto de A, né? E ele pode doar para AB. Então ele pode receber de Maria, porque Maria é A. Vocês concordam comigo? E ele também pode receber de O, né? Só que aqui no caso a questão nem cobra, os dois são A. Mas ele pode receber de A. Então, Pedro poderá receber de Maria, né? Pedro poderá ser receptor de Maria tranquilo. E não doador para Maria. Ou seja, não doador para ela. Será? Ela não tem A? Ela tem A. E aí, pessoal? O que vocês acham? Realmente, o Pedro pode receber de Maria. E ele não pode doar para ela? Claro que pode, gente. Olha, o A doa para ele mesmo. Como que isso não acontece? Então, essa questão está errada também, porque ele colocou não pode doar. Ele não é doador para ela, mas ele é. Entender a questão? Tranquilo? Qualquer coisa volta. E aí, o seguinte, aquela questão está errada então, né, pessoal? Porque ele falou que Maria que Pedro não pode ser doador para Maria. E ele pode ser tanto receptor como doador. Tranquilo? Tranquilo. E aí, pessoal, a letra D fala o seguinte: se o segundo filho desse casal for de sangue A, RH positivo, ou seja, A positivo, pode haver doença hemofílica do recém-nascido, ou seja, a eritroblastose fetal. Cara, o que é eritroblastose fetal? Não entendi. O que é isso? Calma, a gente nem viu de fato. Mas eu trouxe justamente essa questão já para poder explicar esse conceito. Vamos lá. Para ocorrer a eritroblastose fetal, o que acontece? A mãe tem que ser RH negativo. A mãe tem que ser RH negativo. Beleza? O que é o RH? A gente já viu. A gente já viu o sistema RH. Tranquilo? E o filho, para o filho nascer com eritroblastose fetal, ela tem que ter 2 filhos consecutivos. E o segundo filho, ele vai apresentar justamente esse fator RH positivo. Se a mãe é negativa e tem o primeiro filho, não vai acontecer isso. No segundo filho, ela vai ter ele com o fator RH positivo. Beleza, entendido isso, esse é o processo de eritroblastose fetal. A mãe tem que ser negativa e depois de ter 2 filhos, o segundo nasce com RH positivo. Caio, mas enquanto a questão? A questão ela é falsa, pessoal. Por quê? Porque a mãe, ela tem um fator RH positivo e não negativo. Então, se ela não tem um fator RH negativo, o filho dela não vai nascer com eritroblastose fetal ou a doença hemofílica do recém-nascido. Então essa questão ela está errada. E por fim a gente tem a última que é a questão certa. Por que é a questão certa? Ó? Para o loco, a gente já viu o que é loco. A gente já sabe o que é loco. Para o loco,
do sistema ABO, Maria pode apresentar isão A ou isão A. Cara, como assim? Sim, a Maria, ela pode ser tanto isão A. Nossa, ficou tão esquisito, hein, gente? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vou colocar mais para aqui que é melhor. Ela pode ser isão A. Vocês concordam comigo? Porque para ser do tipo sanguíneo A, pode ser isão A. Ou pode ser isão A, Izinho. A gente viu isso, pessoal. A gente viu isso. Pode ser um desses dois casos. Uma dessas duas possibilidades. E é justamente o que fala. A questão mais fácil de ser resolvida. Coloca logo na última, hein, pessoal? Logo depois que a gente fez todas as possibilidades. Essa questão foi realmente bem bolada. Mas eu gosto muito dela, viu? Ela é bem tranquila. Vamos dar continuidade. Olha aqui. Eu até coloquei ali. Só fiz para vocês prestarem mais atenção. Se ela tem o tipo sanguíneo A, ela pode ser isão A ou isão A, Izinho. A gente viu. Então a questão com certeza é por quê? Mais uma vez ali, ó, para refrisar para vocês, ó. Ela pode ser isão A, ou ela pode ser isão A, Izinho. Só que no próprio exercício, ele também disse que ela podia ser heterozigota. Se for heterozigota, ela não pode ser esse tipo. Ela vai ser desse tipo aqui. Beleza. É isso, pessoal. Acabou a primeira aula. A gente já entra ali na segunda lei de Mendel.